aqui que vai ser removida da reunião. Eu não sei o que aconteceu. Está avisando aqui que você vai ser removida, Larissa. Você ainda está nos ouvindo? E será? Você apertou alguma coisa diferente aí, Larissa? Avisou aqui que você ia ser removida da reunião, no sistema. E deve ser por causa de sinal, né? Tá, tudo bem. Vamos lá, meninos. Já está gravando. Eu gostaria, então, de dar continuidade com vocês do conteúdo de assistência farmacêutica. Antes de começar a aula, fez uma introdução. Eu estava conversando com o Josué sobre o trabalho de vocês, tá? E aí a gente viu, assim, em que pé que está o trabalho, né? Eu queria muito que vocês já começassem a fazer, é um trabalho importante. Vocês têm que me entregar dia 26, tá? Avisem os companheiros de grupo de vocês, os colegas, porque vai valer nota a presença de vocês. Eu aqui, eu faço chamada. Quem não tiver com condições de estar participando, o colega pede para avisar, como pediu, foi falado aqui, a colega que está na zona rural está sem qualidade de sinal, né? E está justificada a Elaine, né? Então a gente quer saber, pessoal, notícia de vocês, tá? A gente quer saber o que está acontecendo, então isso é muito importante, tá? Com a graça de Deus, nós estamos dando conta aí de romper o semestre e vai dar tudo certo, tá? Antes de mais nada, eu queria também dar um aviso. Eu postei no grupo do terceiro período, mas aqui está terceiro e quarto. Eu queria chamar a atenção de vocês para os estágios, tá? Qual é a orientação do estágio? A faculdade não nos dá retorno sobre o estágio. A questão é que nós tentamos, de todas as maneiras, fazer um planejamento para que nós pudéssemos dar continuidade aos estágios. Porém, pessoal, pelo decreto da Prefeitura de Anápolis, pelo decreto do governador do estado, e pela portaria do MEC, né, nós não podemos chamar vocês para o campo de estágio. Então, primeiro, a prefeitura não aceita, porque a ideia é reduzir pessoas para diminuir, né, o risco de contaminação, e nós não podemos chamar vocês, né, sem garantia de EPIs, né, de paramentação para garantir uma proteção para vocês e colocar vocês no campo de estágio. E o MEC, tá? Ele não abre mão, né? O Ministério da Educação e Cultura não abre mão da carga horária de estágio presencial, o que é muito bom para vocês, tá? Então, a gente observa isso com carinho para vocês. Inicialmente, existiu um projeto da gente reduzir a carga horária, mas isso não foi aprovado, tá? Reduzir para não prejudicar vocês, para não ficar acumulado, tá? Então, assim, até o momento, a gente está jogando para as próximas etapas do semestre, o semestre que vem, até a gente ver como é que vai se dar as coisas, né? A gente não sabe quando que voltamos, né? Quando começou a quarentena, a gente falava assim, lá para junho, maio, a gente volta. Nós já estamos, hoje é 1º de junho, né? Então, nós não temos nenhuma segurança que a gente vai voltar, né? Que as coisas estão certas. Então, nós vamos tocando, né? De maneiras que, quando voltar, vocês não vão ficar prejudicados, né? Não vão ter que pagar novamente essa disciplina de estágio. Tenham certeza disso, tá, pessoal? Gostaria, só estou procurando aqui a Franciele Noronha, né? Que entrou agora, mas depois eu registro a presença dela e vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo, que é o conteúdo, boa noite, Franciele, bem-vinda, o conteúdo de assistência farmacêutica. Bom, aula passada eu fiz
uma fala muito geral, né, do processo histórico da assistência farmacêutica no Brasil. Falei da vinda da indústria farmacêutica para cá, do contexto histórico, né? E também a gente falou um pouco da questão do Sistema Único de Saúde, da relação da assistência farmacêutica com o Sistema Único de Saúde. A aula de hoje, eu pedi para vocês trazerem, providenciar a Política Nacional de Medicamentos. É uma portaria, é um documento, tá? Que eu daqui a pouco vou projetar para vocês. Ela é muito importante porque ela norteia o trabalho, né, a assistência farmacêutica dentro do território brasileiro, tá? Mas antes disso, eu vou aqui avançar, mostrar, compartilhar a tela com vocês, tá? De alguns slides. Esse material está na sala de vocês, do Google Class, tá? E vocês, eu espero que vocês já tenham verificado lá. É importante esse conteúdo para vocês, se vocês precisam acessar esse conteúdo, tá? E nós vamos dar sequência aqui apresentando para vocês. Então, nós já falamos aqui dos conceitos de assistência farmacêutica, das várias vertentes da assistência farmacêutica, e a gente fez aqui um paralelo, tá? Da primeira movimentação, da primeira organização de assistência farmacêutica que surge no território brasileiro. Olha que bacana isso aqui. Chamava SEMI, Central de Medicamentos. Tá? Nessa época, pessoal, não tinha SUS, tá? Não tinha a Lei 8080, que é de 1990, e nós não tínhamos a Constituição Federal de 88. Perceba aqui que eu estou falando de uma política de 1971, tá? Que tem quase 50 anos. Tá? Essa política, né, que a gente coloca de quase 50 anos, ela traz aqui para vocês, voltando aqui, ela era a estrutura que se tinha de medicamentos no Brasil. Ela era centralizada, né? Quando eu digo centralizada, ela era de domínio e de gestão do governo federal, e essa SEMI, ela produzia medicamentos essenciais, tá? Que era distribuído para todo o Brasil. Distribuído como? Né? Por meio da logística, eu gosto de falar isso para vocês entenderem a dificuldade. Nós estamos no estado de Goiás, vocês estão em Anápolis, eu estou aqui em Goiânia, nós estamos a poucos quilômetros de Brasília. Falar em SEMI para nós, em Central de Medicamentos, é algo muito bacana, porque nós estamos vizinhos a Brasília. Agora, pensa um estado do Rio Grande do Sul, estado do Amazonas, estado do Pará, estados da região Nordeste, tá? Que são estados distantes. E outra coisa, a realidade nossa aqui é diferente da realidade de lá. Então, essa política era uma política centralizada. Anote aí, por favor, né? Assistência farmacêutica no Brasil, como política pública, teve início em 1971, tá? Então, vamos lá no chat, vamos lá no materialzinho de vocês, lá no chat, vamos anotar, pessoal, a assistência farmacêutica. Esse Google Meet, ele não tem lousa. Assistência farmacêutica no Brasil teve início em 1971 com a SEMI, Central de Medicamentos. Era Lourdes, era totalmente centralizada no governo federal. A SEMI foi constituída
no período da SEMI, melhor dizendo, no período da SEMI, não existia SUS e nem a Constituição Federal de 88. Lembrando que essas duas estruturas de governo trouxe a descentralização das políticas públicas, tá? Então, anote isso daí no caderno de vocês, né? Veja, anota tudo direitinho para vocês não perderem. Tá, vamos voltar lá. A SEMI, a Central de Medicamentos, ela era centralizada no governo federal, que distribuía medicamentos para todo o Brasil. Porém, pessoal, sem um estudo de necessidade, sem um estudo epidemiológico. O que é o estudo epidemiológico, pessoal? É o estudo das ocorrências, das principais ocorrências de saúde naquele estado, naquele município. A necessidade de medicamentos de Anápolis é diferente das necessidades de medicamentos de Caldas Novas, tá? Por vários motivos, tá? A região é diferente, os pacientes são diferentes, a classe médica é diferente. Então, acaba que constitui problemas de saúde diferentes. O medicamento em Caldas Novas não necessariamente tem que ser a mesma relação de medicamentos de Anápolis, tá? Pode coincidir. Acaba que os medicamentos principais são os mesmos, mas não necessariamente são idênticos, tá? Os medicamentos do estado de Goiás são diferentes dos medicamentos da região lá do Pará, né? Lá de Roraima. Não é a mesma coisa, os problemas lá são uns, os nossos são outros, tá? Então é importante sabermos, né? As mudanças de princípios foram introduzidas com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Olha que bacana, tá? Quem estiver anotando, Constituição Federal de 1988. Anote, tá? Ela trouxe os princípios da descentralização, da universalidade e da integralidade, tá? Isso está na Constituição. Então, anote, pessoal, aí na linha, ou então aí no caderno de vocês, a Constituição de 1988 trouxe os princípios da descentralização, da universalidade e da integralidade. Descentralização é você delegar as atividades para os municípios, para os estados e tirar do governo federal. E integralidade é que o governo, o estado, com letra maiúscula, ele tem que prover desde a vacina gotinha na boca até o transplante, se o paciente precisar. E no caso da universalidade, é que é para todos, é universal. Nós estamos num debate aflorado aí, né, pessoal? Debate muito pesado do racismo, tá? Do racismo, da guerra de raças, de etnias, né? Do racismo pegou, então, né? Bastante, um debate necessário, vamos combinar, né? Na nossa população global. Ridículo o que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Mas eu quero dizer para vocês que em tempos passados, né, nós tínhamos políticas excludentes, tá? Hoje nós temos uma Constituição Federal que todos são iguais perante a lei, tá? Todos são iguais e todos têm os mesmos direitos. Então, se tem um cigano, né? Se tem um quilombo, um quilombola, tá? Descendente de quilombos, né? De quilombola. Se tem um europeu, né? Se tem um goiano,
é território brasileiro, o Sistema Único de Saúde é responsável por esse cidadão, tá? O Sistema Único de Saúde, com a sua universalidade, integralidade e com a sua descentralização, é um dos únicos sistemas universais do mundo, tá? Em que pese toda a sua dificuldade, tá? Em que pese todos os seus problemas de gestão. Ninguém aqui está desconsiderando a gestão, né? Desconsiderando a falta de financiamento. A gente só está explicando para vocês. Tá. O que tem a ver isso com o medicamento? O medicamento está inserido dentro dessa integralidade, tá? Porque não adianta, por exemplo, prover médicos, enfermeiros, profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde ou nos hospitais públicos, se eu não conseguir ofertar o medicamento para a população. Ela vai sair de lá com a receita na mão e não vai ter acesso. Tá? Então, eu preciso sim do diagnóstico, mas eu preciso do tratamento. Eu preciso da manutenção daquele paciente. Vamos lá. A Constituição Federal estabeleceu a saúde como direito social e o seu cuidado como competência comum da União, dos estados, do município, dos municípios e do Distrito Federal. O artigo 196 da Constituição Federal está posto que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, tá? Que visem a redução do risco de doença. Você reduz doença tomando medicamento, fazendo programa de promoção da saúde, alimentação saudável, tá? E outros agravos mais, tá? O acesso é universal, ou seja, é de todos e igualitário, tá? Igualitário quer dizer que não tem preferência, tá? É assim que foi escrito o Sistema Único de Saúde. O problema não é o sistema, o problema é as pessoas, né? Então, se você lá na unidade lá da cidade tal, porque lá passou na frente a filha do vereador, passou na frente fulano, não é o sistema prevê que não pode. O problema são as pessoas. Tá? Então, as ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. O medicamento está aí dentro desse portfólio. Bom, nós temos, pessoal, a Política Nacional de Medicamentos. Eu vou pedir para vocês agora, eu gostaria que vocês, eu vou parar de compartilhar a tela, tá? Eu vou pedir para vocês aqui nós estamos na sala com 19 alunos. Nós estamos numa sala com 20, mas uma sou eu. Eu quero, pessoal, saber de vocês quem foi que providenciou a Política Nacional de Medicamentos, que eu pedi para vocês. E escrevi no bilhete, né, lá no recado no grupo, para vocês providenciarem. Eu quero que vocês abram o vídeo e balança ou me mostre a política nacional de medicamentos de vocês. Eu estou esperando, tá? Pode abrir todo mundo junto, não tem problema. Tá certo? Então, por favor, vídeos abertos. Agora é para valer. Então, é um pedido. Professor, eu não providenciei. Tudo bem. Eu quero saber quem está e quem não está. Por gentileza, no Dolaci já. Estou aguardando. Vamos, gente. Gabriel Ottoni não providenciou. Ok, obrigada, Gabriel. Próximo, pessoal. Falta 18. Quem mais? Não providenciou Heloísa. Bárbara também não providenciou. Quem mais, pessoal? Brenda não providenciou. Renata não providenciou. Larissa não providenciou. Franciele. Jéssica. Paula. Kalene. Paula Pereira. Josué. Quem mais? Quem mais, pessoal?
Tá faltando aí, gente. Lourdes também não, 13. Tá faltando, pessoal. Tá faltando 5 pessoas se manifestarem. Tá, Renato também não. 4 pessoas se manifestarem. Aguardando, pessoal. Camila, obrigada. Gláucia, obrigada. Daiane, faltando uma pessoa, 2 pessoas se manifestarem. Cadê? 2 pessoas. Douglas. Ok, tá? Acho que é isso. Tá, então, beleza. Ninguém está com a Política Nacional de Medicamentos, tá? Então, eu vou falar, vocês vão prestar atenção. Vocês precisam estar com esse material na mão, né, pessoal? Porque fica complicado estar tá explicando para vocês uma coisa que às vezes vocês não têm dimensão do que vem a ser. Tá? Então, a Política Nacional de Medicamentos, e aí redobra mais a necessidade de vocês me acompanharem aqui no raciocínio. Essa política, ela é o quê? Nada mais é do que uma portaria escrita pelo Ministério da Saúde, tá? Em parceria com o CONAS, CONASEMES, Conselho Nacional de Saúde, na época, tá? Em 1998, onde foi decidido, deixa eu só pegar aqui, onde fora feito, pessoal, estudos, tá? Ela foi publicada em 1998, tá? Então, para vocês, esse é o livro da política, tá? Mas na verdade, de ela vem no formato de portaria, tá? Então, ela vem no formato de portaria. Aqui tem os comentários dela. Então, aqui tem um breve texto, que o ministro da época era o José Serra, tá? Então, Brasília, 1º de outubro de 1998. É com grande satisfação que apresento a Política Nacional de Medicamentos, cuja elaboração envolveu ampla discussão e coleta de sugestões sob a coordenação da Secretaria de Políticas do Ministério da Saúde. Aprovada pela Comissão Intergestoras e pelo Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional de Medicamentos tem como propósito garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, a promoção. Quais produtos? Do medicamento. Então, ela tem como finalidade garantir a segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos. Então, vamos lá, pessoal. Quais são os objetivos, tá, da Política Nacional de Medicamentos, pessoal? Quais são os objetivos da Política Nacional de Medicamentos? Questão de prova. Mas é questão para a sua vida inteira, tá? Você vai prestar um concurso da Anvisa. Isso não cai, não, pessoal. Isso despenca, sabe? Assim, com rodo, joga assim, despenca. Concurso do Conselho Federal de Farmácia, concurso de secretaria, concurso de perito criminal, tudo cai. Essa aqui é a estrutura da assistência farmacêutica no Brasil, tá? Então, qual é o objetivo dela? Garantir a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. Pessoal, segurança, qualidade e eficácia. Segurança na forma de produzir, na forma das boas práticas de produção, segura, sem falsificação, sem desvio de qualidade. Aí vem a eficácia e qualidade dos medicamentos, tá? Porque os medicamentos, eles precisam ter qualidade de produção, de forma farmacêutica, mas eles têm que ser eficazes. Lembra que eu falei lá atrás do problema que era a indústria nacional de medicamentos no Brasil, a indústria farmacêutica brasileira,
antes da Política Nacional de Medicamentos, ela não tinha qualidade. Era uma indústria sem fiscalização, sem esse controle de garantia de qualidade e de eficácia. Né? Então, produzia medicamentos de muito baixo teor, de pouca qualidade, consequência disso, né? Não ganhava mercado. Tá? Não ganhava mercado e esse mercado ele era dominado pelas as farmacêuticas multinacionais, tá? Então, continuando a leitura, ela ainda tem como finalidade, ela quem? A Política Nacional de Medicamentos. A promoção do uso racional, que é o uso correto do medicamento, ela veio para organizar como as pessoas vão tomar os medicamentos certos, ela controlou determinados medicamentos, os antibióticos, ela ratificou a necessidade da presença do farmacêutico na farmácia, tá? E ela ampliou à população os medicamentos essenciais, aqueles medicamentos que a população não pode ficar sem. Que medicamentos são esses? Eu expliquei a semana passada que quem trabalha na indústria farmacêutica, o terceiro turno não para e ele roda muitos produtos para venda para as prefeituras, né? Losartana, captopril, propranolol, maleatinalapril, né? Porque para dar conta da demanda, tá? Claro que não só para o governo, né? Mas para outras frentes também. E aí, esses medicamentos e também os genéricos, os medicamentos nacionais, genéricos ou não, tá? Eles são também, eles aumentaram a produção deles para quê? Para favorecer o acesso da população aos medicamentos com qualidade, garantia e eficácia. Então, garantir segurança, eficácia e qualidade. Segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, uso racional de medicamentos e também ampliar o acesso da população a esses produtos. O que que a política, dentro desses três contextos, ela fez, pessoal? Para ela garantir a segurança, a qualidade e a eficácia dos medicamentos, ela lançou a Anvisa, tá? A Anvisa veio nesse bojo, tá? Então, ela veio para quê? Para regular, para definir normas de boas práticas de fabricação. Não é só fabricação, normas de boas práticas nas farmácias, no transporte dos medicamentos. Não adianta nada a indústria ser impecável na produção e colocar o medicamento num caminhão-baú de 50 a 80 graus, 50 graus, tá? E ele viajar aí o Brasil todo e chegar lá no destino final totalmente craquelado, né, por falta de estabilidade. Então, ela regula também o transporte, a logística, a dispensação e o pós-ingestão do medicamento, tá? Que é a farmacovigilância. Então, esse é o trabalho, essa é a importância da Política Nacional de Medicamentos. Deixa eu, Renata, imprimindo, né, Renata? Muito bem. Então, vou escrever aqui para vocês, destacando, tá? Principais objetivos da PNM, tá? Garantir a segurança, eficácia e qualidade, atrapalhando aqui, dos medicamentos, o uso racional dos medicamentos pela população e a ampliação do acesso da população
aos medicamentos essenciais à saúde. Exemplo, medicamentos nacionais e os medicamentos genéricos. Quando eu falo de ampliar acesso, pessoal, eu estou falando de garantir melhores preços, garantindo melhores preços. E não só preço também, diversidade, né? Às vezes, a indústria, uma multinacional, quando ela tem, como é que se diz, o domínio daquele mercado, aí ela só vende aquilo. E com a ampliação da produção, né, no Brasil, a gente passou a ter outras opções, né, tratar com outras opções, seja de maior tecnologia ou de menor tecnologia farmacêutica. Então, beleza. Olha só, quando eu falo garantir a segurança e a eficácia e a qualidade dos medicamentos, eu estou falando num processo regulatório. E aí eu estou falando na Anvisa. E no fortalecimento das vigilâncias sanitárias locais. Então, eu estou falando no sistema de vigilância sanitária. Quando eu falo URM, uso racional do medicamento, está aí no chat para vocês, eu estou falando orientação, educação farmacêutica à população para que ela tome o medicamento certo, para o problema certo, na dose certa, pelo tempo certo. Isso é o uso racional de medicamento. Qualquer desvio nessas variáveis, medicamento certo, para o problema certo, pela quantidade certa, pelo tempo correto. Qualquer desvio nessas 4 variáveis, eu não tenho o uso correto do medicamento. Então, por exemplo, eu tenho o medicamento certo, problema certo, mas eu vou tomar somente, manda tomar 3 comprimidos por 21 dias. Eu vou tomar 3 comprimidos por 6 dias. Então, eu rompi a barreira do tempo. Então, eu não estou tomando medicamento de forma correta. Tá, aí beleza, eu vejo esses objetivos, né? Aí depois vem a ampliação do acesso, que é aquilo que eu falei para vocês. Essa ampliação do acesso é como? Ampliando a produção de medicamentos nacionais, tanto favorecendo a produção de medicamentos nacionais de menor custo, mas com qualidade, segurança e eficácia, mas também produzindo os medicamentos genéricos, tá? Então, essa é a justificativa dessa política. Olha, continuando aqui a leitura. Com este intuito, as principais diretrizes e o estabelecimento da relação de medicamentos essenciais, a reorientação farmacêutica, o estímulo à produção de medicamentos e a sua regulação sanitária. Foi assim que foi implantado a política. Então, com as diretrizes que são. Quais são as diretrizes dessa política? A relação de medicamentos essenciais, que é a RENAME, nós vamos falar, tem uma aula só de RENAME. A organização da assistência farmacêutica, tá? Que é a assistência farmacêutica, aquela do SUS, tá? Que ela precisa planejar as compras, planejar a dispensação dos medicamentos, ela precisa fazer o levantamento epidemiológico para saber a necessidade de medicamentos da população, e ela tem também, pessoal, o estímulo à produção de medicamentos e sua regulamentação sanitária. Então, vamos lá. Isso está no segundo parágrafo da página 5 da política, tá? Leiam, aprendam esse parágrafo, nunca mais esqueçam dele, tá? Vocês estão aqui no terceiro e quarto período. Esse parágrafo, ele pega todos os setores, tá? Muito bem, Douglas conseguiu aí para nós, né? Obrigada, Douglas. Olha, ele pega, pessoal, essa política, ela abrange. Oi, pode falar, Douglas. Ela abrange quem está na indústria, ela abrange quem está na farmácia,
ela abrange, pessoal, quem está na distribuidora, quem está nas importadoras, tá? Quem está no governo federal, no governo municipal, no governo estadual, nos medicamentos de alto custo, ela pega todo mundo, tá? Então, aqui, eu não vou trabalhar no SUS. Isso aqui não é só para o SUS, tá? Isso aqui também é para qualquer iniciativa, qualquer passo que vocês forem dar na vida de vocês, tá? Vocês precisam desse conceito, desse conhecimento que eu acabei de ditar para vocês, tá? A presente política, continuando a leitura. Observa e fortalece os princípios e as diretrizes constitucionais e legalmente estabelecidas, explicitando, além das diretrizes básicas, as prioridades a serem oferecidas na sua implementação e as responsabilidades dos gestores do SUS. Quem são os gestores do SUS? Secretários de saúde, municipal ou estadual, e o ministro da Saúde. O Ministério da Saúde, dando início às atividades de implementação dessa política, um exemplo disto é a criação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que busca garantir condições para a segurança, qualidade dos medicamentos consumidos no país. Dada a sua abrangência, a consolidação da Política Nacional de Medicamentos envolverá a adequação dos diferentes programas e projetos, já em curso, às diretrizes e prioridades estabelecidas nesse documento. Quer dizer para vocês, esse documento foi assinado em 1998, tá? Ele deu o start para a ampliação do setor produtivo de medicamentos no Brasil. Vocês que são da indústria farmacêutica, vocês amanhã, quando vocês chegarem para trabalhar, vejam a data da pedra fundamental ou da inauguração da indústria que vocês trabalham. Vocês vão ver uma relação com essas datas aqui. Com exceção de algumas indústrias no DAIA, que eram já bem antes da política, mas não tinha capacidade produtiva, não tinha normas de compliance como existem hoje, vocês vão ver que a reinauguração, eu uso muito o exemplo do Teuto, pessoal, Teuto e Neoquímica, né? A Vitamedic também é um exemplo bem interessante a ser seguido, só que a Vitamedic, na época, chamava outro nome, a Vitamedic chamava Vitapan, tá? Mas ela também é dessa época, tá? Antes da política, o DAIA, em termos de medicamento, ele era insignificante, praticamente não existia, tá? O polo farmacêutico do Brasil se concentrava em Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Paraná não tinha polo farmacêutico, Goiás não tinha, Minas Gerais não tinha, Brasília muito menos, o de Brasília é novo. Então, aqui você vai ver o tanto que essa política foi importante, tá? Aí eu vejo lá na frente, aí tá a página assim, portaria 39/16. É ela que estabelece a política de fato. Tudo que eu li é a apresentação da política. Aí ela vem. Artigo 1º, aprova a Política Nacional de Medicamentos, tá? Então, beleza. Aí, nós vamos lá para a primeira página da política. Aí, nós vamos entrar, pessoal, na introdução da política. Ela vem com uma série de justificativas. O propósito é garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional, o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. A Política Nacional de Medicamentos, como parte essencial da Política Nacional de Saúde, constitui um dos elementos fundamentais, né, a efetiva implementação de condições de assistência à saúde contidas na Lei 8080, que é a Lei do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, vem lá na frente. Eu quero estudar com vocês apenas as diretrizes. As diretrizes, o que são diretrizes
da Política Nacional de Saúde, tá? Elas são 8. A Política Nacional de Saúde, ela tem 8 diretrizes. As 8 diretrizes é que vão colocar em prática aquilo que o ministro falou lá atrás e que eu digitei aí no chat para vocês. Está digitado aí, os principais objetivos. Essa mesmo, tá, Douglas? Respondendo. Então, a Política Nacional de Medicamentos, as diretrizes dela é que vão justamente colocar em prática o que a gente escreveu. Então, as diretrizes, o que são diretrizes da Política Nacional de Medicamentos? As diretrizes da Política Nacional de Medicamentos são os caminhos que o governo federal instituiu para que o setor de medicamentos no Brasil tivesse normas, né, para garantir, primeiro, a segurança, eficácia e qualidade dos produtos, que ampliasse a produção de medicamentos e que fortalecesse o uso racional do medicamento. Então, vou citar para vocês as diretrizes, eu não vou escrever, porque elas estão na política, tá? Então, diretriz 1, adoção da relação de medicamentos essenciais. A aula que vem eu vou explicar cada uma dessas diretrizes. É capaz que dê tempo de eu entrar em rename hoje, tá? Regulamentação sanitária de medicamentos, que é aquilo que eu falei para vocês, é a Anvisa, né, agindo. Reorientação da assistência farmacêutica, ou seja, ela reestruturou a assistência farmacêutica no SUS para quê, pessoal? Diminuir o desperdício, diminuir as fraudes, diminuir o desvio de medicamentos, tá? Mesmo assim, ainda não é uma realidade. Nós vimos ainda em várias unidades de saúde que quem dispensa os medicamentos não são farmacêuticos, tá? Às vezes a gente ainda depara com situações, né, que quem dispensa medicamento é auxiliar de enfermagem, é o estagiário, né, é o pessoal da limpeza. Então, mas a política, ela veio para mudar essa realidade, tá? É claro que isso é um processo lento, tá? Isso é um processo gradativo, né, que já melhorou bastante, né? Exemplo, o município de Anápolis. O município de Anápolis já tem farmácia distrital, né, que é aquela farmácia regionalizada, que é com a prescritor farmacêutico. Aí nós temos também a quarta diretriz: uso racional do medicamento, desenvolvimento científico e tecnológico, produção de medicamentos, garantia, segurança e eficácia da qualidade de medicamentos e desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, tá? Então, eu quero dizer para vocês, ainda temos tempo, são 8 horas agora, a gente começou a aula, era 8 horas, mas que a gente começou a explicar mesmo, era mais ou menos umas 8h15. Então, eu vou entrar nessas diretrizes com vocês, deixando para vocês a próxima aula. É importante você estar com esse material, pessoal, tá? Porque senão eu vou ficar falando aqui, falando, e vocês não vão entender, tá? A professora, a prova é no Google Forms, é só de marcar, eu vai dar certo, tá? Se você está pensando em prova, beleza. Mas aí, tudo bem, Douglas, eu não estou falando só de prova, tá? Eu estou falando de diretriz, que você vai precisar disso para o restante, aí para a profissão à frente. Eu vou começar, pessoal, de trás para frente, tá? Eu não vou começar dos mais complexos, eu vou começar de trás para frente, que é a oitava diretriz, que fala que é desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Tá? Por que eu gosto de começar por essa diretriz? Ela é uma das 8, e aqui não importa se ela é a 7ª, se ela é a 8ª, ela está dentro das 8. São 8 diretrizes, tá?
Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos é uma delas. Pessoal, foi necessário investimento, tá? Inclusive, investimento público nas faculdades, em bolsas para pesquisas, para quê? Para que o Brasil passe a ter mão de obra qualificada para produzir medicamento, para desenvolver fármacos. Por quê? O Brasil, ele precisa produzir a sua tecnologia farmacêutica. Porque, na verdade, pessoal, até hoje a gente bate cabeça com isso. A nossa tecnologia farmacêutica humana, tá? Ela é carente em que pese tanto de gente boa que existe por aí. Por exemplo, lá na indústria que vocês trabalham, tá? Com certeza vocês trabalham com colegas que formaram aqui em Anápolis ou veio de outro estado, mas é muito carente ainda, tá? Por quê? Porque até então, os bambambam, né? Os top Master Plus da indústria farmacêutica são canadenses, são alemães, tá? A Alemanha é uma potência, né? Uma das maiores potências mundiais na farmácia. São tecnologias humanas importadas. Importa matéria-prima, importa conhecimento. Por quê? Porque, na verdade, o investimento é muito baixo. Então, aqui fala assim, ó, o contínuo desenvolvimento e capacitação do pessoal envolvido nos diferentes planos, programas e atividades de operacionalização dessa política deverão configurar mecanismos de modo que o setor da saúde possa dispor de recursos humanos em qualidade e quantidade, cujo provimento adequado e oportuno é de responsabilidade das três esferas do SUS, das três esferas, estados, municípios e União, tá? Aqui eu quero só dar um exemplo aqui do que vem a ser essa formação. Para atendimento das necessidades efetivas de demandas relativas aos recursos humanos, nós temos aqui a coordenação do Ministério da Saúde, que trabalha com recursos humanos, tá? Que ela trata lá, inclusive, lá as prioridades dela, que é dentro do DAF, que é a orientação da assistência farmacêutica no SUS, tá? Que é a orientação dos programas, dos projetos, a presença do farmacêutico nas unidades básicas de saúde, nas farmácias, tá? Mas esse profissional, pessoal, ele tem que estar preparado, tá? E ele estando preparado, né, ele vai preparado em que sentido? Com formação técnica para assumir as responsabilidades. Vocês, por exemplo, vocês estão fazendo farmácia. Vocês vão impactar na implementação dessa política. Vocês estarem na faculdade é um exemplo, tá, de que a política de assistência de medicamentos, nacional de medicamentos, ela existe, tá? Porque ampliou as faculdades de farmácia, para quê? Justamente para que nós tenhamos profissionais farmacêuticos para ocupar os espaços. Antigamente, as farmácias, o farmacêutico só trabalhava 4 horas numa farmácia. Tá? As outras horas que a farmácia ficava aberta, a farmácia ficava sem farmacêutico. E era permitido. Por quê? Porque não tinha profissional suficiente. Hoje não. Hoje os tempos são outros. E existe uma proposta política, que é essa política nacional, que precisa capacitar, formar pessoas para quê? Para estar na farmácia durante todo o horário de funcionamento, tá? Então, eu vou deixar as outras, sim, eu vou deixar as outras, porque, na verdade, eu emendo as duas, as outras em blocos, e a gente finaliza a aula que vem, sobre diretrizes da Política Nacional de Medicamentos. Vocês precisam do material, porque senão vai ser difícil para vocês, tá? Esse material, existe ele eletrônico, professora? Existe ele eletrônico.
Só, pessoal, que tem um grande problema de tê-lo eletrônico. Você vai ter condição de acessar a aula e acessar o material ao mesmo tempo? Eu vou pedir para você circular, para você escrever. Você vai conseguir, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês, vocês estão já vendo a tela compartilhada, tá? Então, essa aqui é a Política Nacional de Medicamentos, tá? Aqui tem a justificativa. Ui, desculpa, pessoal, canseira, cansaço mesmo, gente. Aqui tem a leitura que eu acabei de fazer, que é o segundo parágrafo. Aqui, ó, assinatura. Aí depois vem, aí eu vou lá nas diretrizes, tá? Justificativa. Aí depois eu venho nas diretrizes. Eu disse a vocês que são 8. Então vamos lá nas 8 diretrizes. 7, 8. Eu expliquei essa: desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Aula que vem, eu explico as outras. Ok, meninos, tá certo? Vamos voltar aqui a nossa. Fechar. O óculos, gente, dá um reflexo aqui da minha luminária e eu acho que acaba que vocês atrapalha vocês um pouquinho a enxergar, tá? Meninos, excelente aula, gosto muito desse assunto. Aliás, é a minha área de concentração, meu mestrado, eu escrevi um pouco sobre isso. Não é um assunto fácil, tá? Porque é um assunto teórico, tá? Mas ele é teórico e prático ao mesmo tempo. O pessoal que já fez estágio, o pessoal do quarto, tá aí a Carita, né? Aí junto, eu só vi a Carita. Eu não vi as outras meninas, tá? Então tem mais facilidade de enxergar, porque já foi para o estágio, né? E já fez também saúde pública comigo, né? Fizeram saúde pública o semestre passado. Então vocês têm, desculpa, gente, mais facilidade. Mas não tem problema. A explicação ela é linear para todos e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode manifestar, tá? Eu gostaria, então, de estar vendo aqui vocês. Eu pus presença, né, para o grupo. Eu vou. Vocês não gostam aí de abrir a tela de vocês, que eu não sei que bobagem é essa, mas amém, né? Eu vou respeitar. Com chateada, tá? Tudo bem, né? Mas eu quero, sabe o quê? Que vocês, pessoal, abra o áudio, tá? Eu só vou confirmar a presença aqui agora com o pessoal que confirmar para mim os áudios. Então, eu tenho aqui na sala a Heloísa. Heloísa, você está Oi, presente? Boa. estou Muito bem. presente. Beleza. Ó, a nossa aula é até aqui. Eu vou chamando um por um. À medida que for falando presença, se vocês quiserem, saindo, fiquem à vontade. Muito obrigada pela presença. Ótima semana para vocês, tá? E Deus no controle das nossas vidas, tá bom? Obrigada. Beleza, Franciele, Franciele, ok, confirmado. Fica à vontade. Gabriel Ferreira, está presente? Professora. Ok, obrigada, meu príncipe. Ludmila Barbosa. Cadê Lud? Ludmila Barbosa. Ludmila Barbosa. Cadê você, Ludmila? Oi, Ludmila. Ludmila? Tá. Então, eu só vou confirmar a presença que a pessoa que confirmar, tá, gente? Ludmila Barbosa. Ela mandou mensagem, professora. Ela mandou? Cadê?
O que está escrito na mensagem? Eu não estou vendo aqui. Ela mandou que tá sem áudio. Professora, tá sem áudio. Obrigada. Obrigada, Lude. Obrigada, Ludmila. Quem mais? Gustavo Henrique. Não, Paula Anunciação. Gustavo não está presente. Paula Anunciação. Paula. Paula Anunciação. Paula Anunciação. Ok. Vamos para o próximo. Ok. Ludmila Barbosa já foi. Camila Sabino. Camila Sabino. Ela tá sem áudio. Tá bom. Renata da Silva. Tô aqui, professora. Obrigada, meu amor. Brenda Pereira. Tô aqui. Obrigada. Jéssica Cacheta. Jéssica. Estou aqui, professora. Beleza. Franciele. Franciele está sem áudio, né, Franciele? A Franciele está sem áudio. Ok. Isabela, não. Kalene. Oi, Kalene. Você me ouve, Kalene? Kalene entrou. Cadê a Kalene? Renato Martins. Renato. Estou aqui, professora. Ok, obrigada. Cadê o Renato? Ok, Renato 567. Gláucia Antônio. Gláucia Antônio. Presente, professora. Obrigada, Gláucia. Obrigada, boa noite. Beijo, boa semana. Carita Rosa. Carita Rosa. Cadê você, Carita? Oi, Carita. Oi, Carita. Carita Rosa. Ok. Douglas Alves. Douglas, ok, né, Douglas? Oi, estou aqui, presente. Obrigada, meu querido. Paula Pereira. Paula Pereira. Obrigada, Tô Paula. Elaine Santos. A que está com A Elaine problema, está né? sem internet. Isso, ok. Está registrada aqui. Daiane Almeida. Eu mesmo. Obrigada, Daiane. Josué Barbosa. Presente. Ok. André, não. Larissa Santos. Presente. Obrigada, querida. Bárbara Neri. Bárbara. Não está, né? Ficou faltando a Lourdes. Lourdes. Cadê você, Lourdes? Abre seu áudio para mim, Lourdes. Você é matutino, né, Lourdes? Lourdes, você me ouve? Como não? Você é dessa... Uai, eu não achei seu nome aqui, não. Desculpa, tá, Lourdes, mas o nome completo, Maria de Lourdes, né? Disfarça. Maria de Lourdes Nunes. Disfarça, Lourdes. Obrigada, minha querida. Bom, Cárita, você está presente, Cárita? Cárita, você está presente? Desculpa, Lourdes, está registrado aqui, tá? Cárita não está presente, né? Tá certo. Então tá, meninos, ó, é isso, tá? Muito obrigada a vocês.
Avisem para os colegas, tá? Que eu estou registrando as presenças, isso é importante para vocês, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada. Ótima semana, tá? E um beijo. Fique em casa quem puder. Obrigada. Parar de gravar.